amados, a paz do Senhor a todos. Quero deixar aqui uma palavra a convite da minha esposa Priscila Reis, que é do projeto original, que vocês possam acompanhar, tá? Esse trabalho tão bonito que ela tem feito nas redes sociais, divulgando palavras de vida abundante para nós. Eu queria falar um pouco das áreas da nossa vida, né? Mais ou menos isso. Nós aprendemos, sabemos que, né, podemos administrar de certa maneira a nossa vida, né, através das áreas da nossa vida, das divisões, né, o casamento, as finanças, relacionamento com os filhos, a vida espiritual, a vida profissional, a vida intelectual, mais ou menos aquela famosa roda, né, que algumas pessoas usam para avaliar, para ver se está tudo bem, se não está, e é mais ou menos aquilo ali mesmo, né? A nossa vida, ela tem essas divisões, embora a nossa vida seja uma coisa inteira, e isso é importante de dizer, nós somos uma integralidade, né? Diante de Deus somos uma inteireza, e isso é que é fundamental, né? Nós podemos ver as divisões na nossa vida, né? E também há essas divisões na sociedade em si, né? E nós podemos avaliar diante da palavra de Deus, né, como é que está meu casamento, como é que está meu relacionamento com meus filhos, minhas finanças estão boas, mas a minha vida intelectual está ruim, minha vida profissional está melhorando, e nós temos parâmetros, né, diante da palavra de Deus e diante, né, da nossa consciência mesmo, do nosso senso, poder avaliar as diversas áreas da nossa vida. Isso é muito relevante, muito importante. O que eu vejo que às vezes diverge um pouco, ainda um pouco distorcido, né, é que nós acabamos fazendo uma média, né, dessas avaliações, por incrível que pareça, né? Porque se eu estou mal no casamento, mas estou bem nas finanças e com os filhos, parece que na média eu estou sendo aprovado, né? Não que exista exatamente uma aprovação, uma reprovação, né? Mas a gente acaba se superavaliando em relação a bons resultados e deixando os outros resultados assim, não, daqui a pouco eu vejo, o Senhor vai me dar graça, eu vou resolver. É mais ou menos o que eu tenho observado, lido, e até eu mesmo, né, me avaliando, noto isso, né? E muitas vezes a questão financeira ela pesa, porque, por exemplo, você tem a parábola do jovem rico, né? Que ele chega a Jesus, quer ir para o céu, como é que eu faço? Jesus, olha só, segue os mandamentos. Ele fala, pô, beleza, faço tudo isso, arrebento, né? Então Jesus fala, ó, vende tudo que você tem. Ele era muito rico, vende tudo, dá aos pobres e segue-me, né? E ele fica triste ali porque ele era muito rico, teria que se desfazer daquilo ali. E o foco muitas vezes, né, nas ministrações, e a gente também extrai isso, são as riquezas, a prosperidade. Ah, mas eu não tenho prosperidade, eu não tenho essas finanças para dar ao Senhor, né? Mas no princípio, né, o princípio ali é onde está o coração dele. O coração dele estava nas riquezas. Onde está o nosso coração? Em que compartimento, qual compartimento do nosso coração que não está nas mãos do Senhor, sabe? Que às vezes as minhas finanças estão até relativamente bem nas mãos do Senhor, mas o meu relacionamento com meus filhos está cheio de furo. Não tá, é um quarto escuro, é um quarto fechado. Eu deixo às vezes entrar uma luzinha assim, um sopro da graça de Deus, sabe? Para eu poder respirar, mas eu não abro, tenho meus medos, receios, sei lá porque nós temos essa dificuldade, construímos esses monstros, esses lugares escuros, e o Senhor é a luz, Jesus é a luz do mundo, Ele veio iluminar todas as trevas, dissipar, não iluminar, dissipar todas as trevas da nossa vida. Então, esse compartimento, essa divisão, né, das áreas da nossa vida, ela é importante, mas toda a nossa integralidade, todo o nosso ser tem que estar nas mãos do Senhor. Nós temos que buscar isso, lutar
por isso, sabe? Avaliar nossa vida, sabe? Em partes, em áreas, né? Dentro das que você vive, as que você tem, a sua igreja, como é que está o seu relacionamento com a sua igreja, sabe, com as suas lideranças, não só eclesiásticas como outras, são os princípios, né, na palavra, mas nós temos que colocar tudo diante do Senhor. O nosso coração só é uma inteireza, é uma integralidade, é uma coisa só que tem que estar diante do Senhor. Vende tudo e segue. Ele não pode só, eu vou te seguir, mas essa parte aqui vai ficar com meu irmão administrando. Não. Vende tudo e segue. Todo o seu coração, todo o seu ser. Né? Nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos, com todas as nossas forças. Né? Todas as nossas forças. Isso pega o nosso ser completo, sabe? Então, tenha cuidado com a avaliação nas áreas da sua vida, não faça uma média, sabe, para você ficar mais ou menos ali aprovado. Não, nós temos que buscar uma vida de excelência, porque a morte nas cruzes nos deu um acesso à vida abundante, e foi um preço caro, sabe? O sangue de Cristo verteu na cruz, morreu por mim e por você, morreu em nosso lugar para que a gente tivesse acesso a uma vida abundante. Então não lutar por isso é quase uma, sabe, eu entendo que é quase uma heresia, e às vezes eu me vejo assim meio acomodado com algumas coisas, e isso me confronta, falo, não, cara, a cruz é demais, pelas pisaduras dele eu fui sarado, sabe? Tenho que buscar no Senhor, tenho que buscar entendimento no Espírito Santo para andar, para acessar, para ter vida plena, para andar nos princípios da palavra, por mais que isso doa, por mais que isso me tire dos meus sonhos, dos meus próprios sonhos, porque o caminho do Senhor às vezes vai tirar as coisas do que eu coloquei no meu projeto de vida. Muitas vezes nós somos confrontados com isso. Eu tenho um projeto de vida e o Senhor, não, quero que você vá mais por ali. Que a gente tenha esse coração entregue mesmo ao Senhor, sabe, em toda a nossa vida, que a gente não veja como compartimentos isolados, sabe, que possam ser compartimentos, mas de um todo, uma coisa só, e que o Senhor reine, que Ele governe, sabe. Ele é o governo sobre todas as coisas, o principado está sobre os seus ombros, seu nome é maravilhoso, conselheiro, sabe. Então entregue toda a sua vida ao Senhor, todas as suas áreas, aprenda os princípios na palavra para administrar suas finanças, seu casamento, como se comportar diante dos seus filhos, das autoridades, do governo, sabe, cuidar da sua saúde. Abrindo só um parênteses, né, o cristão ele é bem desleixado com a saúde, até tem melhorado nos últimos anos essa atenção, mas nós somos muito espirituais, sabe, com a nossa saúde. Então que a gente tenha cuidado diante da palavra do Senhor, em aprender de verdade os princípios e aplicar. Ontem estava ouvindo uma mensagem do pastor Samuel, lá da Batista Nova Jerusalém. Ele estava dizendo o seguinte: quando eu dou aula de teologia, eu só dou aquilo que eu posso aplicar. Eu chego na aula e falo assim, o que vamos estudar hoje é para aplicar na nossa vida. E tem que ser assim, sabe? O princípio da palavra, teologia, tem que ser coisa aplicada na nossa vida. A palavra de Deus é para viver, para praticar. Não é para ficar elucubrando pensamentos, ideias, ideologias. Não, nós temos que viver. Ele nos deu vida, Ele nos deu pensamentos eternos, nos deu vida e vida em abundância. Então que a gente aprenda a viver essa vida abundante, entregando toda a nossa vida diante do Senhor, ao avaliar, ao pensar, ao nos parametrizar com a palavra de Deus. Sabe aquele prumo do muro? O prumo é a palavra de Deus na nossa vida. Então ela que nos vai dar a direção, nos vai dar o rumo, a avaliação, a nota vem do Senhor, tá? Então que você receba essa palavra. Obrigado pela oportunidade. Projeto Original, em nome de Jesus, amém.